dar as boas-vindas a todos e todas e ao professor Aldimar aqui, né, que está conosco, mediando este momento hoje. Bom dia. Ele está conosco apresentando, né, o minicurso Explorando o Potencial do Mouse no Ambiente Educacional, tá certo? O professor Aldimar, gente, apresentando um pouquinho sobre ele é Aldimar Duarte de Moura, é graduado em Pedagogia, com pós-graduação em Tecnologia Educacional, e ele é nosso colega no NTE, sempre disposto a nos ajudar, ele está sempre colaborando conosco nas formações, nos minicursos, nos cursos do NTE, né? Muito conhecido pela Lousa, né, Aldimar? Aldimar passou por praticamente todas as escolas colaborando com a Lousa Digital, com a nossa rede. Então, assim, estamos em boas mãos nesta manhã e desejar um ótimo momento aqui para todos nós, tá certo? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Aldimar. Obrigado aí pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estarmos juntos aqui nessa manhã. Eu sei que existem alguns contratempos na rede, mas vamos tentar... falei contratempo com relação à diminuição de número de participantes nas reuniões, mas isso não vai ao caso. Eu quero só dizer que estou muito feliz em estar junto de vocês hoje nessa manhã e vou tentar, da melhor forma possível, de uma linguagem bem simples, atender a proposta do que eu quero passar hoje, tá bom? Como a nossa colega falou aí, eu entrei na rede para trabalhar com a lousa interativa. É só uma breve explanação, porque assim, ela conhece e sabe da minha vontade de fazer com esse equipamento funcione. Para minha surpresa, eu achava que ia ser sucesso total, e não foi. Não foi no sentido de o pessoal não usar esse equipamento, não usar mais, muitas vezes por falta de conhecimento, com medo de usar a tecnologia e outras coisas mais. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Porque essa caneta, ela vem exatamente auxiliar os CMEs que não têm lousa, por exemplo. Ela pode fazer mais ou menos coisas parecidas com o que a lousa interativa faz. Custo, 1%, 2% do valor da lousa. Então, assim, bem abaixo. Então, é uma solução barata. As escolas não têm ainda, é algo novo. Algo novo para a gente aqui do Brasil, mas já existe há algum tempo lá fora. Eu descobri, por acaso, fazendo umas pesquisas, sempre eu estou tentando avançar, né, nessa questão de interatividade, e descobri que existe essa ferramenta, ok? Então, essa ferramenta, ela faz algo muito semelhante ao que a Lousa faz, com a facilidade do custo-benefício, que é muito barato. O único agravante que eu percebi nela foi que ela ainda não está totalmente desenvolvida no sentido de precisão. A que eu comprei, que está disponível no mercado, é algo que é da China. Então, não existe uma marca como a Logitech e outras marcas que fabriquem esse equipamento ainda, tá bom? Então, eu vou começar a apresentação pelo nosso conhecido mouse antigo, que é o que a gente usa usualmente no dia a dia. Então, eu vou apresentar a minha tela aqui, tá bom? Alguma pergunta pertinente ao que eu estou falando, não tenho problema nenhum de parar minha apresentação e responder. No final, a gente vai fazer uma discussão aqui para a gente entender mais ou menos o contexto do que eu falei e a gente discutir algumas coisas aqui, tá bom? Mas assim, se for algo pertinente, não entendi, professor, não está bem claro. Por quê? Se eu não parar e não fizer essa intervenção e explicar, a pessoa vai participar da reunião e não vai entender de fato qual é a minha proposta, tá bom? Agora, desde que seja referente ao que eu estou falando, tá bom? Agora, no final, eu vou deixar aí 30 minutos para a gente responder as perguntas e discutir algumas coisas. Tudo bem? Se caso alguém, na hora que eu estiver falando, precisar falar, só levanta a mãozinha, que é um botãozinho que fica da direita para a esquerda. O terceiro, tem o telefonezinho aqui, tem os 3 pontinhos, é a mãozinha. Você toca nela e ela fica marcada no seu nome. Aí eu vou saber que é você que está querendo falar, tá bom? E se caso eu passar despercebido aqui, as nossas colegas aí vão me ajudar. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa só eu apresentar aqui.
Todo mundo está vendo essa tela aí? Sim ou não? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. O tema da proposta do nosso mini curso hoje é explorando o potencial do mouse no ambiente educacional. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei um GIFzinho, que esse GIF, ele nos mostra aqui um detalhe real do que está acontecendo hoje com a tecnologia. Principalmente nos últimos 2 anos, que foi quando a pandemia nos atingiu e a gente teve que ficar em casa e, de fato, usar a tecnologia de forma mais incisiva. Eu até vejo alguns colegas falarem, e eu concordo, que o avanço foi de 2 anos, seria em 20 anos, foi antecipado para 2 anos. Então, nós conseguimos avançar muito com tecnologia. Se vocês perceberem, para esse GIF, gente, me fala só uma coisa, o movimento, vocês estão conseguindo enxergar, né, o movimento que está acontecendo aqui? Sim ou não? Sim. Ok. Percebam que tem várias coisas que nem existem mais aqui. Nesse contexto aqui de um escritório, ou de um escritório, existe um fax que não se usa mais, existe jornal, existe telefone fixo, existe câmera fotográfica da Polaroid, existe um monte de coisas que foram sumindo, todos eles, vocês perceberam que foram sendo adicionados como apps no nosso smartphone ou no nosso notebook, no computador de mesa. Percebam que, inevitavelmente, o pessoal fala muito por aí, que o ChatGPT, que é uma plataforma nova, vai tirar a função do professor. Eu não acredito nisso. O que eu acredito? Que o professor que não se antenar, que ele não se inserir no contexto, não acompanhar, ele vai ser substituído por um professor que não gosta de tecnologia. Isso é fato. Isso já está ocorrendo. Então, eu não acredito, de fato, que a tecnologia vai tirar algumas profissões, sim. A do professor, pouco provável. Então, aqui, o que chama a atenção, eu coloquei aqui 3 mouses. Primeiro aqui, ele tem um fiozinho. O segundo é sem fio. E o terceiro é um mouse também, só que é uma caneta. Diferente dos outros 2 aqui, ela tem uma mobilidade e, de fato, nós não aprendemos a escrever com o mouse, foi com a caneta. Então, na hora que o cara tira esse mouse aqui e deixa ele num design de uma caneta, então a coisa muda de figura. Por quê? Aí você consegue ter mobilidade e precisão na escrita. Concorda comigo? Então, o foco final da minha fala aqui será este equipamento aqui. Eu vou começar pelo mouse, porque é com ele que nós começamos a interagir com o nosso web. Inclusive, gente, o próprio mouse que você está vendo aqui, ele tem um adaptador que você pode botar no seu celular e usar o mouse no celular também. Inclusive essa canetinha que eu estou me referindo aqui. Tá bom? No mouse existem algumas funcionalidades, que é básico isso aí. Botão esquerdo, que é o que a gente mais usa para selecionar, 2 cliques, abrir ícones. O botão direito, recortar, copiar, colar, também é padrão, todo mundo já conhece isso aí. Existe o botão de scroll, que é o que você rola a página, que tem algumas opções na página, de uma setinha para cima, para baixo, você pode fazer isso. Mas se você quer mais precisão ou rapidez, esse botãozinho aqui do meio, ele permite isso. E tem um botão que não existe em todos os mouses comuns, que é o botão de DPI. Aí, o que significa DPI? DPI é a qualidade de números de pontos por polegada que podem ser detectados pelo mouse. O que é isso? Isso se chama, resumindo, ele tem mais precisão. Quanto maior, é relacionado, quanto maior o DPI, mais precisão você vai ter. Então, se eu estou querendo clicar em algo aqui bem pequeno, se eu tiver com DPI baixo, eu vou ter uma certa dificuldade, porque os movimentos vão ficar lentos, não vai ter tanta precisão. Quando se trata de escrita no caso da caneta mouse, aí isso aí é bem relevante. Por quê? A escrita você precisa
escrever numa linha, você precisa circular alguma coisa. Se for algo bem menor, você vai ter uma certa dificuldade com o mouse comum, mas nada que você possa se adequar com o uso contínuo. Então, o mouse, tudo que eu vou fazer com a caneta no final de tudo, eu consigo fazer com o meu mouse. De preferência com o mouse sem fio, que aí você pode pegar o mouse, levar para a carteira do aluno, expor uma atividade lá, eu estou falando no contexto sem lousa. Para quem conhece lousa, aí esqueça a lousa. A lousa no caso, seria o plano B, para quem não tem, desculpa, seria fora de contexto. No CEMEI, no caso, não existe lousa, só nas escolas da rede municipal. Então, vamos para o contexto de um CEMEI, por exemplo. O CEMEI não tem uma lousa, mas ele tem uma caneta mouse, ou tem um mouse sem fio. Ele consegue interagir com as crianças. Na verdade, o equipamento, o mouse, o periférico, na verdade, você pode botar uma atividade lá no quadro, entregar o mouse na mão da criança. Agora, antes, previamente, a gente teria que ter um treinamento, um uso contínuo para que eles tivessem... você pode até trabalhar previamente a coordenação motora fina e a lateralidade, que é basicamente o que o mouse mais utiliza. A partir daí, percebeu que a turma está já interagindo bem, aí sim, você vai começar com as atividades usando o mouse. Estou falando agora do mouse comum, viu? Não é da caneta que eu vou falar no final. Tudo bem? Por que eu estou falando isso? Porque vamos partir do pressuposto que lá não existe a caneta mouse. O professor ainda não tem. Mas nada impede que ele comece a trabalhar com esse mouse e, futuramente, ele consiga adquirir, ou a escola com alguns recursos próprios aí, adquirir para que a gente venha inserir no contexto. Tudo bem? Nós temos também vários tipos de mouse. Vários não, na verdade, os 3 principais. Tem o mouse com fio, que é esse aqui de baixo, o branquinho. Tem o mouse sem fio, que já existe há algum tempo, que é esse aqui, desculpa. Sem fio, que é... Como é que funciona esse mouse aqui? Vocês percebam que aqui tem tipo um pendrive. Isso aqui é um receptor e um transmissor. Tem uns que trabalham com via Bluetooth, que eu acho que é a grande maioria. Via Bluetooth, e ele consegue enviar e receber dados. E não precisa desse fiozinho aqui. E temos a caneta mouse. Aí tem mais 2 adaptadores aqui embaixo, que é para usar em celular ou tablet. E ele, observem aqui que ele tem o mesmo dispositivo aqui do lado direito. Ele tem um dispositivo que é a mesma coisa do mouse sem fio. A única diferença desse mouse para esse aqui, da caneta, é a questão de mobilidade. Você tem mais facilidade na escrita. Agora, focando no mouse que eu estou me referindo, que é o caneta mouse. Percebam que ele tem os mesmos 3 botões que o mouse anterior que eu mostrei tem. Começando pelo DPI aqui, que é um botão que eu falei anteriormente, que é um botão que melhora o desempenho do mouse. Ele dá uma certa precisão e até qualidade na hora do uso. Temos o botão direito, que fica aqui na parte superior, e o botão esquerdo na lateral, que fica com o dedo polegar. E o botão scroll, que é o de rolagem, que fica no mesmo sentido, em cima da caneta. Essa caneta aqui, como eu tinha falado anteriormente, ela não tem ainda uma precisão. O que é isso? Ela tem um DPI muito bom, só que ela usa uma tecnologia ainda não tão avançada. Já existem alguns mouses, eu acho que alguém aqui deve ter, por exemplo, a TV da LG. Ela tem um controle remoto que você puxa para a direita e o ponteirinho lá do mouse na TV ele vai acompanhar o movimento do seu braço, para cima, para baixo. Então, isso aí é outra tecnologia. Quando essa caneta chegar nesse nível aí, sim, a gente tem uma caneta de qualidade. Por que isso? Na ponta dessa caneta aqui existe um LED e ele calcula, orienta o computador no sentido que você está mexendo para a esquerda, para a direita. Só que esse LED aqui é vermelho, aquele LED antigo que vinha nos primeiros mouses. Os mouses mais potentes, mais modernos, que não é o caso dessa caneta, ele usa uma tecnologia que eu esqueci o nome agora, que é incolor, você não vê a cor. E antigamente, para você usar um mouse com mais precisão, você tem que
tinha que ter uma base sólida, de uma cor escura, azul, preto. Não podia ter muito desenho, porque senão ele não tinha tanta mobilidade nem precisão. Com o avanço, eles inventaram um mouse que você pode usar ele no vidro. E ele não usa a questão da cor. Ele usa a questão de outra tecnologia, que eu também não vi ainda alguém falando sobre isso. É um mouse que não executa luz. Ele é incolor o mouse, você pode... Se você um dia virar o mouse e olhar, não ver nenhuma lâmpada piscando, nem nada aceso, é essa tecnologia aí, que eu acho que se referencia por algum sinal do Bluetooth. Não é por cor. O mouse, ele tem uma luz lá só para ele se referenciar, mas ele não usa cor, por isso que ele não precisa de uma base. Qualquer base que você usar, ele vai funcionar. Então, olhando aqui para a esquerda, tem um objeto aqui parecido com um pendrive. É o mesmo objeto, só que ele está mostrando a parte lateral e aqui na parte superior. Esse equipamento aqui é exatamente o que faz a comunicação da caneta para o computador e vice-versa. Ele envia e recebe dados. Esse outro aqui de baixo é o adaptador tipo C, que é utilizado nos celulares mais modernos. E esse outro aí de baixo é o V8, que é usado nos celulares Samsung, esses celulares mais antigos, de 4, 5 anos para trás. Esses acessórios aqui, os três, vêm junto com essa canetinha aqui. Inclusive, ela tem uma bateria que eu gostei, que ela não é uma bateria, uma pilha que é difícil de encontrar. Ela é uma considerada chamada palito, que ela é AAA, que é aquela fininha. Tem a normal, tem essa daqui. E se você usar uma bateria alcalina, uma pilha alcalina, você vai ter aí no mínimo 6 meses de uso, fácil, fácil. Se usar pouco aí, a caneta vai usar mais de ano. Tá bom? Agora vamos ver aqui algumas possibilidades com o uso do mouse. Eu ainda estou falando do mouse normal, viu? O que difere se eu usar o mouse normal para uma caneta mouse? Só mobilidade, precisão na escrita e no toque, só. Mas nada impede que você consiga usar os dois nesse contexto que eu estou falando. Como eu tinha falado anteriormente, coordenação motora fina. E o pessoal trabalha muito no CMEI, os professores, exatamente a questão da escrita. Lateralidade, como eu tinha falado também. Jogos no computador e tablet. Existem alguns jogos que tem aí várias plataformas, eu até indico uma, que é a Brincando com Ariê. É uma plataforma que já existe há alguns anos, que eu gosto muito dela, porque ela está sempre se atualizando, e é uma plataforma séria, que trabalha com profissionais, psicólogos, o pessoal que fica por trás dos bastidores, são gente que são estudiosos da área de educação, e todas as tarefas que tem lá, todos os jogos, são voltados para educação. Então, é algo bem focado e sério. Não é aquele site que você entra e tem uns jogos assim que não tem muito norte, não tem um foco no que você quer trabalhar. Já esse aí que eu falei, Brincando com Ariê, é uma plataforma que eu já conheço há bastante tempo. E eu percebo uma evolução e atualização nos jogos. Então, tem uma equipe bem arrojada por trás e consegue fazer um excelente trabalho. Com relação à correção e execução de atividades, eu estou me referindo aqui a atividade que você pode baixar no Google, lá no Google Fotos, atividade já pronta, e você conseguir desenvolver com os seus alunos, usando um projetor projetado na parede com o mouse. Já a gente vai entender esse contexto. Você pode também contar histórias com foto dos alunos. Por que com foto dos alunos e não história? Eu posso muito bem pegar um livro em PDF, um livro digital, e contar uma história. Até aí tudo bem. Posso fazer isso no livro físico e no digital. Minha proposta aqui seria diferente. Você vai pegar seu celular, deixar as crianças brincarem no contexto escolar ou fora da escola, ou fora da sala de aula, bater algumas fotos, selecionar as melhores e contar uma história com eles no contexto. Pegar aquela foto e contar uma história, criar uma história. O que muda aqui? Porque o aluno vai ser o coadjuvante, ele vai ser participativo no contexto da história. Eu já experimentei isso alguns anos atrás, quando eu comecei a dar aula em CMEI, e foi algo bem significativo.
testem e vejam se realmente a coisa tem resultado. Temos também como ministrar aula com a lousa Desk ou online. O que é lousa? A lousa é um quadro interativo que você consegue escrever e interagir com o aluno. Agora vamos esquecer a lousa interativa. Estou falando de um programinha que usa nessa lousa aí, que você pode, mesmo sem ter a lousa, usar no seu computador. Com o projetor e o computador. Você consegue, com o mouse, fazer algumas atividades. Tem 2 links aqui, e no final, eu gostaria que as colegas aí me lembrassem para me colocar esses 2 endereços aqui lá no chat para que os nossos colegas aí tivessem acesso a essas 2 plataformas. Ok? A primeira, essa aqui, o Classroom Screen, é uma plataforma que você usa uma lousa interativa online. Você não precisa instalar, então, bem mais fácil. Só tem um agravante, se você não tem acesso à internet naquele ambiente, o ideal seria usar esse programinha de baixo, porque aqui você terá que entrar nesse site, baixar o aplicativo e instalar no seu computador. Vou dar só um exemplo aqui. Ó. Eu estou com o link aqui. Vou clicar aqui. Vou sair um pouco aqui. Deixa eu só abrir aqui que eu mostro já. A lousa interativa, você pode aumentar. Eu vou deixar menor assim, só para mostrar alguns elementos. Por exemplo, eu tenho um sinal de trânsito aqui, que eu posso passar algumas atividades, e quando eu deixar a luz vermelha acesa aqui, eu estou dizendo, desculpa, quando eu botar atenção aqui, eu estou chamando a atenção da turma para alguma coisa. Se eu colocar o verde, é que a galera está liberada para fazer algo, por exemplo, conversar, fazer barulho, desenvolver alguma atividade. Agora, se eu der um sinal vermelho, estou dando um exemplo dessa ferramenta aqui. Você pode usar até um projeto com trânsito, sei lá. Então, você pode usar as cores e combinar com eles, para que você não precise estar falando. Você clica lá, ela vai acender, e o pessoal já sabe que aquela cor é referente àquele combinado que você teve anteriormente. Temos um dadozinho aqui que a gente pode trabalhar matemática, pode trabalhar sorteio de alguma coisa, de uma atividade, sei lá. Temos também um QR Code, que você pode se logar o celular do aluno à plataforma. Temos um cronômetro aqui, você pode determinar crescente ou decrescente. E tem alguns desenhos que você pode combinar, que o pessoal fala embaixo. Tem um monte de desenho simbologias que você pode usar. Para a gente não se deter essa lousa, eu ia entrar e mostrar mais alguma coisa, mas vamos deixar como dica e vocês, que o foco não seria essa ferramenta, esse aqui é um bônus, eu estou mostrando só, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação, eu tenho uma outra aqui para mostrar para vocês, que é essa aqui da Desk. E é esse aplicativo, esse aqui que eu falei, o primeiro, que é o Classroom, ela é online. A segunda não, você teria que baixar a ferramenta. Como seria isso aqui? É só eu abrir aqui o... Pronto, eu cliquei lá e vim para o link. Muita gente, quando eu passo esse link aí, o pessoal fala, professor, está errado o site, porque só tem móveis escolares. Na verdade, essa empresa dessa, ela fabrica móveis e tecnologia escolar também, contexto educacional. Então, quando você vê esses móveis, o nome Desk vermelho aqui, é a plataforma correta mesmo. Aí você vai rolar aqui no scroll, vai lá para baixo, finalzinho mesmo. Chegou aqui no final, tem endereço, links úteis, institucional e contatos. Aí bem aqui em links úteis, a última palavra está aqui, software lousa. É exatamente aqui que vocês vão clicar para baixar o software da lousa. Ele vai baixar lá para o download, lembrando que ele está ele vem zipado, compactado. Isso é para facilitar o download, para ser mais rápido. Percebam aqui que ele já está baixando aqui. Quando concluir o download, ele vai ficar exatamente... Deixa eu só baixar aqui que eu vou mostrar. Deixa eu entrar aqui no download para a gente ver como é que é. Pronto, ainda está baixando. Aqui, ó, dashboard, aí tem uma numeração aqui.
Só que esse arquivo está aqui, já baixou, ele está zipado. Deskboard.zip. Aí você tem que ter o seu WinZip, o WinDrive, alguma coisa que você consiga descompactar. Quando você descompactar, ele vai estar exatamente igual esse ícone aqui. Esse aqui, ó. Depois é só você, agora não vai vir com esse nome, esse aqui já foi eu que renomeei, ok? Mas ele vai vir com o nome Desk, alguma coisa lá que eu não lembro. Você vai dar 2 cliques e vai instalar. Aí no final vai ter esses 3 ícones aqui que você pode utilizar para administrar sua aula. Com exceção da calibração, que vem com o nome Drive, isso aqui só é para quem tem a lousa na escola, esse aqui, ó. Os outros 2 eu posso mostrar no finalzinho aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Eu tinha falado com relação aos jogos no computador e tablet. Eu deixei aqui como referência 2 plataformas que eu gosto demais, que é que eu tinha falado antes, que era Brincando com Ariê e o WordWall. E essa bem interessante porque você consegue personalizar as suas atividades. Você consegue desenvolver algumas atividades focadas no seu conteúdo, na sua apresentação. Desculpa. Eu vou passar esses 2 links aqui, que é exatamente esse primeiro link do Brincando com Ariê, o segundo é do WordWall. Tem algumas pessoas aqui que já são meus alunos no passado, já conhecem, principalmente a Brincando com Ariê, é uma que eu sempre apresento. Tem milhares de plataformas, mas eu gostei demais dessa pelo foco e a seriedade do conteúdo. Eu deixei aqui 2 atividades que a gente pode desenvolver usando o mouse. Mas isso aí é só um exemplo. Você pode usar aí muito mais. Como é que eu vou usar isso aqui? Lembrando que ainda estou usando o mouse, esse mouse aqui, ó. Mouse normal, comum, ok? O que eu vou fazer aqui agora? Vou voltar aqui, vou abrir essa ferramenta aqui da lousa. Lembrando que eu não estou usando a lousa, eu estou usando o aplicativo, um programa, o software. Então, eu vou abrir o básico. Ó, tem 2, aqui em cima tem 2 botãozinhos. O primeiro do lado esquerdo está o símbolo do Windows e o direito está um quadro branco. Se eu clicar aqui, ó, vai ficar tudo branco, para me escrever aqui esse quadro. Mas não é isso que eu quero. Vou limpar aqui no X, vou voltar para que ele mostre a tela do Windows ou qualquer foto, site, programa que eu abrir, ele vai mostrar. Então, vamos voltar aqui para o lado esquerdo. Pronto, voltei para o Windows. Eu cliquei aqui, gente, ó. Aqui no... Sim, tem uma coisa legal que eu gosto aqui. Por exemplo, vou dar um zoom aqui, ó. Eu quero mostrar alguma coisa. Você tem um mais e um menos aqui. Você consegue aumentar a área de trabalho ou qualquer coisa que está sendo exibida no momento aqui. Vou voltar aqui para o menos, ó. Pronto, voltou ao normal. Agora eu vou voltar para a minha atividade aqui, da apresentação. Pronto. Eu tenho a minha atividade aqui, eu consigo escrever, por exemplo. Vamos colocar a data de hoje. Só um minutinho, deixa eu só abrir aqui de novo. Deu um bugzinho aqui, mas faz parte. Ó, eu estou escrevendo aqui, ó. 18. Você percebeu a dificuldade que eu estou tendo de escrever? Porque o mouse que eu estou usando é um mouse comum, ok? Com a caneta mouse você vai ter um pouco de mobilidade. 18/5/23. Nada impede, gente, que eu aumente, é porque eu não quero aumentar para a gente não perder a visualização que eu estou querendo mostrar depois aqui. Então vamos lá. Eu coloquei aqui 18/5/23 e ele está pedindo aqui embaixo. De acordo com a palavra acima, escreva nos quadros abaixo. Então ele está pedindo o que aqui? Palavra com 3 letras. Aí o aluno vai procurar aqui, ó. Gente, eu estou falando que uma atividade vai ser exibida no aparelho ou no quadro. Você vai estar usando o projetor e o seu computador. E um mouse. A proposta final seria caneta mouse, mas vamos começar com o mouse normal. Eu quero mostrar a dificuldade. Por isso que a caneta mouse ela
ela tem uma mobilidade melhor. Então, vamos lá, vamos olhar aqui. A palavra que tem 3 letras é uva. Então, o aluno vai vir aqui, sentado na carteirinha dele com o mouse, vai colocar aqui, uva. E você ainda pode até pedir para ele circular de alguma cor a palavra que ele fez aqui, ó. Eu vou chamar outro aluno para fazer a segunda atividade. Se você quiser usar a mesma atividade novamente, você pode limpar aqui, ó, do X e fazer novamente com outra atividade. Aqui no lado direito, temos atividade de matemática soma. 5 mais 2. Aí aqui embaixo, para ajudar antes do resultado, ele já tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele já tem 5 aqui. Então ele vai botar, eu vou até deixar escrito um pouco mais grosso aqui, para ficar melhor para a gente marcar. Eu tô do lado da borrachinha, tem uma ondazinha que exatamente eu vou clicando, ela vai mudando. Vocês percebam que ela está fina, ficou média e ficou grossa. Pronto. Então vamos lá, eu vou fazer 2 pontinhos aqui, ó. Um aqui, opa, vou botar preto. Mudando a cor aqui, deixando preto. Vou limpar e vou botar preto. Vou botar 2 pontinhos aqui, ó. Pronto. Aí agora ele vai somar. 5 que já tem aqui, 6, 7. Então, quanto é o resultado final aqui? 7. Agora a letra está grossa, né? Vamos apagar aqui. E eu usei essa outra borracha aqui do lado, porque no X eu apago tudo. Aqui na borrachinha eu apago só o que eu quero. Eu vou afinar a escrita aqui, vou deixar finazinho. E vou colocar o número 7. Pronto. E aí você vai, chamando aluno por aluno, ele vai... Isso é só um exemplo, mas no Google, na hora da pesquisa, uma informação rápida aqui. Deixa eu só abrir aqui o... Pronto, eu estou aqui no Google. Aí agora eu vou botar aqui, do lado direito, tem Gmail, imagens, tem os apps Google. Eu vou clicar em imagem. Isso é só uma dica de pesquisa. Deixa eu só limpar esse set aqui, pronto. Eu quero pesquisar uma atividade. Por que eu coloquei imagem e não na busca normal? Porque se eu não fizer isso, na hora que eu der um Enter, vai vir muito texto, muita coisa que eu não quero. Então, para a pesquisa ficar mais precisa, se eu quero alfabetização. Pronto. Aqui um monte de atividade. Então, eu venho aqui, abro a atividade. Observem que na hora que eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Peraí, deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Ver se eu consigo enxergar aqui. Está bem pequeno. Deixa eu mandar salvar aqui. Pronto. Salvar a imagem como? Vou mandar para a minha área de trabalho. Vou botar o nome aqui, atividade. Salvar. Pronto, a atividade está aqui. Eu coloquei o mouse em cima dela aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, tem aí. Dimensão 235 por 333. Isso é o quê? É o tamanho da imagem. É uma imagem bem pequena. Quando é que a imagem é boa? Acima de 600. 600 por 900. 1.000 e pouco por 2.000. Então, quanto maior essa relação, melhor é a qualidade. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque na hora que eu abrir uma atividade dessa no meu computador e ela for igual essa aqui, vai ficar a imagem com baixa resolução. Então, se tiver uma letra bem pequena, você não vai conseguir enxergar de fato. Então, se preocupe, na hora de baixar, dê prioridade a imagens de tamanho acima de 600, 700, e aí você vai ter uma qualidade de imagem bem melhor. Vamos voltar aqui para a apresentação. Só esqueci de uma coisa, esqueci de cronometrar meu tempo. Eu estou com quanto tempo de apresentação? 35 minutos, é isso? A equipe pode me ajudar aí? Isso, professor. Ok. Eu tenho quanto tempo? É 1h30, é isso? É 1h20, sabe dizer? É em torno de 1h20. 1h20, tudo bem. Então, tá dentro do que eu estava pensando. Show de bola.
Vamos avançar. Por que eu coloquei aqui contação de histórias? Coloquei o que poderia estar aqui, ao invés de foto de alunos. Eu podia baixar um livro em PDF e contar a história para eles. Até aqui tudo normal. Qualquer pessoa pode fazer isso e vai saber mais ou menos o resultado. Na hora que você pega a foto do seu aluno, ele numa brincadeira normal, e você botar ele numa tela gigante, contar uma história, ele no contexto, a coisa muda totalmente de figura. Tentem fazer isso lá, principalmente quem é professor de CMEI. Eu estou falando para o pessoal de CMEI, mas nada impede que vocês possam fazer coisas semelhantes com alunos maiores, com níveis mais elevados. Rapidinho. Há uns 9, 10 anos, eu dei aula no CMEI Salete Vila, lá na Cidade Nova. Então, eu peguei uma turma que era bem trabalhosa, assim, a galera que estava exatamente saindo acho que era quinto, nível 5, para uma escola regular. E foi uma turma que tinha saído de outro contexto, eu não vou comentar, que me deu bastante trabalho, assim. Então, o que eu percebi? Eu disse, eu vou ter que começar a usar elementos novos, que não é comum a eles. Tentei. Então, isso aqui foi uma coisa que me permitiu facilidade em ministrar as aulas, e quase todos os dias eu usava esse recurso aqui para contar histórias com eles. E lá tinha um baú da fantasia. Eu acho que foi uma instituição que doou, e eu mandava eles se vestirem, escolher lá a roupa à vontade, e batia as fotos, e depois eu escolhia daquelas 200 fotos, por exemplo, 1 ou 2 de cada aluno para contar uma história para eles. E o resultado foi muito, muito relevante, tá bom? É uma dica que eu dou, que vocês façam e vejam o resultado depois. Essa foto aqui é referente à lousa que eu tinha falado. Para quem está no CMEI, não tem esse recurso aqui, mas professores que estão chegando novos, estagiários, pessoas que não conhecem o contexto da educação municipal, foi investido há uns 8 anos atrás, 9 anos, um valor significativo com essa tecnologia. O que a lousa interativa faz? Por que eu estou citando isso aqui? Não estou falando do mouse. É só para dizer que a escola que não tem esse recurso usa o mouse, mas a que tem, deveria usar, porque é uma coisa muito legal. A lousa ela permite você esquecer o computador, usar teclado e mouse na sua tela. A mobilidade é 100%. E sem contar que você pode trabalhar com educação especial com alguns alunos com deficiência de mobilidade de escrita, ele pode escrever com o dedo, e por aí vai. É uma imensidão de possibilidades. Então, isso aqui foi um dos cursos que eu ministrava no município, e a gente chegou à conclusão que um curso isolado não vai muito longe. Eu vou dizer por quê. O aluno ele faz o curso, não pratica na escola, às vezes, por não sei os motivos, e se você aprende uma coisa e não pratica, então o conhecimento vai ser perdido. Qual é a minha proposta agora? É ir até a escola, ministrar o curso básico um dia só, um curso relâmpago. Não adianta você passar um semestre inteiro ministrando só isso, porque você vai aprender de fato a todo 90% das funcionalidades da lousa. Só que se você não aplicar a básica, que é calibrar, usar a caneta, para mim não tem muito resultado. Então, a proposta seria ensinar o básico, e aí vocês vão usando e vão avançando. Aqui foi algumas fotos que alguns professores que fizeram curso comigo mandaram para o meu WhatsApp. À esquerda aqui, percebam que ele está usando o Google Maps. Qual é a atividade aqui? Eu creio que é geografia. Eles estão fazendo uma releitura do mapa aqui. Olha, o menino com o dedo ele está contornando o Brasil. Depois ele pode tirar esse desenho aqui, jogar para outra página e identificar as regiões, sei lá, isso é uma possibilidade, mas existem milhões de possibilidades. Percebam que aqui, ó, eu peguei na própria lousa, tem uma ferramenta lá que você pode apagar, tirar de contexto qualquer coisa. Porque isso aqui é direito de imagem. Eu não posso exibir a imagem do meu aluno quando eu vou fazer alguma coisa pública. Várias pessoas, dentro da sala de aula, tudo bem, que é a contação de história, eu estou falando
e é o que eu vou mandar para... Estou agora falando com vocês, essa gravação pode ser, lá na frente, ser usada com alguma coisa externa, e isso aqui, lá na frente, nós podemos ser processados ou algo do tipo, que é algo bem interessante. Os professores têm que se ligar no contexto do usar a imagem do aluno. Se o pai autorizar, tudo bem, mas se não, tentar sempre o aluno de costa. Se ele tiver uma imagem como essa daqui, eu não tinha como botar o aluno de costa usando uma lousa. Então, eu fui lá e coloquei alguma coisa no rosto dele para não identificar quem é o aluno. Tudo bem que o nome dele está aqui, mas tem muita gente com esse nome aí. Aqui é outra atividade que eu usei também uma vez lá no Djalma Maranhão. Ele está usando o Google Maps, mas só com a questão do satélite para você andar, descer, sair do contexto lá do mapa e vir para a rua, para conhecer o contexto, o ambiente do bairro, por exemplo. Aqui a aluna, eu acho que ela identificou a casa dela. Ela mora, acho, nessa rua. Gente, essa atividade aqui eu fiz e cheguei a uma conclusão seguinte. Alguns alunos confundem bairro com cidade, cidade com estado, estado com país, país com continente. E essa atividade aqui permite que você comece no seu bairro, vá aumentando a imagem. Professora de geografia aí, acho que ela já viu eu falando sobre isso aí. Deixa bem claro para o aluno que ele vai começar lá naquele pontinho, ele vai subindo, aí ele começa a aparecer outros bairros laterais. Então aí você vai ter Felipe Camarão, aí tem Cidade Nova. Então são bairros um ao lado do outro. Quando você sobe o zoom lá no mouse, você percebe que tem vários nomes ali ao redor, você vai começar a ver, isso aqui é um bairro. Se eu subir mais um pouquinho o zoom, aí você vai ter agora cidades, aí já começa a aparecer Parnamirim, Macaíba, e com uma simples aula dessa aí você consegue contextualizar e deixar bem claro, trabalhar a questão de cidade, e aí vai. E centenas de elementos aqui. Você pode fazer uma interdisciplinaridade com história, geografia, português, matemática, e aí vai longe uma aula dessa. Aqui é um projeto de trânsito, eu acho que o professor está trabalhando na questão de trânsito aqui. Aquele mapa lá, que o aluno recortou, ele trouxe para cá, ó, a página em branco que eu falei, e está identificando aqui os estados. Aqui foi um momento livre, os alunos estão usando aí. Isso aqui foi na escola que eu fui, que o professor estava usando programação em robótica, usando a lousa. Os alunos, ele dava uma missão e os alunos programavam lá numa plataforma, muito legal. Aí depois ele deixou uma aula livre para os alunos ficarem usando a lousa aí, como fosse o recreio deles. Eu acho que aí uma aluna do primeiro ano, o segundo, ela está trabalhando a escrita do nome na lousa. Percebam que a ferramenta que está aparecendo aqui é a mesma que eu estou usando aqui. Mesmo sem a lousa, eu consigo usar essa ferramenta para circular, para dar zoom, para apagar, para chamar atenção. Tem coisas básicas aqui, que é exatamente o que a gente usa no quadro branco. Vou deixar agora um momento para a gente, já que ninguém me parou para perguntar alguma coisa, eu gostaria de deixar com vocês uma discussão agora para a gente entender mais ou menos o que eu falei. E, de fato, enquanto vocês estão falando aí, eu vou mostrar exatamente a caneta, que é o objetivo final do que eu estou falando aqui. Vou voltar aqui para a plataforma. Aldimar, a professora Fabíola levantou a mão. Desculpa. Fabíola, pode falar. Bom dia, eu não quis interromper antes, mas eu queria saber como será o agendamento da sua visita, né, nas escolas, para ensinar como usar a lousa. A partir do próximo semestre, eu vou catalogar, vai ser assim, não dá para, assim, cada escola dizer, eu quero que você venha aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos marcar, eu vou ligar para bairro tal, então todas as escolas daquele bairro ali, eu vou ligar para o gestor e vou dizer para ele, nós temos tal dia livre, escolha um dia desse aí, e aí, porque existe toda uma logística, eu preciso previamente
mandar um ofício para a secretaria solicitando um carro, depois a secretaria confirma, o carro está liberado tal dia, tal hora, aí eu vou para o gestor e digo, eu já faço logo um cronograma, por exemplo, um mês, todos os dias ou 3 vezes na semana, eu vou visitar a escola. Então, previamente, os carros liberados, o coordenador, ok, liberou, eu ligo para o gestor, Cidade da Esperança, as escolas no entorno aqui, vai ser beneficiada primeiro, vou dizer por quê. Porque aqui no entorno aqui, eu não preciso nem de carro para ir, eu posso ir no meu carro, ou até tem escola que dá para ir até a pé. Então, terminou Cidade da Esperança, que é do lado do Semuri, aí eu vou avançar nos demais bairros, vai ser assim, uma semana Zona Norte, uma semana Zona Leste, as zonas. Eu vou dividir por zona, começar essa ideia aí. Agora, só tem um detalhe que eu percebi. Eu preciso, previamente, ir nas escolas. Como essa luz já está há 9 anos instalada, existem algumas escolas que o cabo oxidou, não existe mais o notebook, existem algumas pedras no meio do caminho que a gente precisa sanar isso aí. Então, por isso que seria... Eu estou indo agora, eu e Denito, nós estamos ministrando um curso aqui de regente de laboratório. Para quem não conhece o que é o regente, é o cara que cuida da tecnologia voltada para computador na escola. Ele tem a escola que tem, na verdade, um laboratório de informática, e ele traz os professores para dentro desse contexto aí, ajudando o professor a planejar aulas envolvendo a tecnologia. Primeiro ponto, nós estamos tentando resolver essa questão dos computadores primeiro. Nós não vamos para a escola para consertar. Entendemos o contexto. A lousa, assim, eu vou tentar, já que eu estou lá, ver a questão de cabo, filtro do projetor, oxidação nas pontas dos cabos. Eu tenho já uma relação que eu observo e digo para o gestor, esse cabo aqui está quebrado, a informática não tem, então você vai ter que usar um recurso próprio, que isso é barato, 20, 30, 50 reais no máximo. Ele vai adquirir o cabo, eu vou para a escola, instalo, deixo redondinho, porque a escola está pronta para a gente fazer uma formação, porque não adianta eu chegar na escola, aí não tem computador, não tem cabo, tal, aí eu vou lá gastar combustível e nada vai acontecer. Então, ele vai se planejar bem direitinho, vai deixar tudo redondinho, e assim a gente vai começando. Consertou a bronca dessa escola, já pode marcar, tá bom? Se alguém tiver alguma sugestão que possa me ajudar nesse contexto, eu agradeço. Algum gestor, alguém que tiver aí. Mas, assim, estamos bem focados nisso aí. Para o próximo semestre, a gente já começar a, de fato, a botar em prática. Ok, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade, pode levantar a mão aí. Ninguém pode falar. Apareceu o nome aqui, Genate 2, eu não sei quem é. Adeilza. Adeilza, pode falar, Adeilza. O áudio está muito baixo, não consigo. O áudio está falhando, Ade. Você pode repetir, Adeilza? Isso. Não pode repetir porque seu áudio falhou, eu não entendi o que você falou. Adeilza, está me ouvindo? Não sei se ela caiu. Acho que ela caiu, não está aparecendo ela para mim aqui. Deve estar retornando daqui a pouco. Pronto, a Deilza retornou. Nós temos Eu retornei, já conheço essa aqui. problemática. Eu estou no celular e falha, tenho que sair da sala para retornar. Tudo Somos bem. 19. 19. Ok. Pode falar, Adeilza. É a respeito da caneta mouse. Eu gostei muito da caneta mouse, mas você falou que tem alguns problemas, mas eu gostaria de saber se na Miranda tem para vender. Não, na Miranda não tem. Essa caneta, essa aqui que eu estou na mão aqui, ó, ela tem para vender 3 plataformas que eu recebi. AliExpress, que é uma plataforma lá da China, Japão, não sei. Tem no Mercado Livre, que é uma plataforma do Brasil, e tem na Amazon. Essa minha aqui custou, se eu não me engano, com fretes, R$ 98. É uma marca Xing Ling aí. Acho que nem marca tem. Por isso que a ideia ainda não vale a pena massificar por enquanto. Eu estou de olho, vendo os avanços aí. Quem quiser adquirir, assim, eu não estou pedindo para que vocês adquiram, porque é uma tecnologia que ainda não tem muita precisão. Inclusive, vou desligar meu mouse aqui e vou usar ela aqui para vocês verem.
Por exemplo, eu estou com ela na minha mão aqui, ó. Não vou nem usar aquela basinha do mouse, eu vou usar... Sim, tem um botãozinho aqui, ó, a luzinha que eu falei. Vê se você consegue enxergar aí. Consegue, né? Tem uma luzinha vermelha na ponta, tá vendo aí? Essa luzinha, se ela for transparente, ela tem mais precisão. É uma outra tecnologia mais moderna. E, de preferência, quando a Logitech, que é a melhor marca de periféricos, de mouse, câmera, entrar nesse mercado, eu com certeza vou comprar. Então, vamos lá. Eu vou minimizar aqui, ó. Eu ainda estou apresentando, é isso? Show. Pronto, minimizei. Vou abrir aqui o básico vou botar um quadro branco, vou escrever o nome Bom Dia aqui. Ó. Percebam que não tem muita precisão ainda não, mas dá para... É porque também a minha letra não é muito bonita não, viu? Vou mudar aqui a cor. Um azul. Azul não, vou botar um amarelo, um verde. Posso até... vou botar uma cor de cada letra. Uma letra de cada cor. Virei menina agora, estou brincando. Eu posso... Por exemplo, tem uma atividade lá, eu quero circular alguma coisa. Aí isso aqui, gente, você pode levar essa canetinha lá para... o alcance dela é 25 metros, se eu não me engano. Então, atende perfeitamente a uma sala de aula. Eu posso levar para a última carteira lá e o aluno botar a caneta na mão dele e dizer, olha para o quadro lá. Na verdade, vai ter um projetor expondo a atividade, o aluno vai lá, ele vai marcar ou escrever. O ideal é que seja atividade para ligar, para marcar, porque a escrita com ela ainda não tem tanta precisão ainda. Mas depois de um certo uso, você vai ganhando experiência, aí consegue mais mobilidade, mais precisão na escrita. Eu estou usando ela ainda aqui, fazendo alguns movimentos. É exatamente o mouse, a única diferença é que você consegue ter mobilidade porque você aprendeu a escrever com a caneta, não foi com o mouse. E para que foi lançada essa caneta? Para gamers e o pessoal você que é gamer, você tem mais agilidade para clicar. E também para o pessoal que trabalha com mesa digitalizadora. Às vezes o cara não tem uma mesa, mas quer fazer alguns recortes, algumas coisas. E essa caneta foi inventada para isso. É porque eu fiquei pensando, como você falou aí, é pedagogo nas crianças que estão em alfabetização. Sei. Quanto é, assim, incentivador, né? Estimulante, mesmo saindo a caligrafia não tão legível, boa. Então, assim, vamos dizer, escreva seu nome, né? Isso cria na criança uma expectativa, uma curiosidade, né? Um diferencial para ele aprender a escrever, né? Então, aquela experiência de escrita dele, não jamais, nunca tirando a caligrafia do papel, porque essa, até atualmente, há pesquisas dizendo que é fundamental, não é? Para a nossa memória, nosso aprendizado, mas nesse sentido de despertar o interesse. Isso é muito, eu gostei muito nesse sentido também. Aproveitando a sua fala aí, esqueci, Pierluigi é um italiano, já morreu, ele morava no Brasil e eu assisti algumas palestras dele, e uma das palestras ele falava o seguinte, que na hora que você está estudando, por exemplo, tecnologia, aí tem muita gente que usa aquele caderninho e fica anotando, né? Aí tem muita gente, eu vou anotar no celular, no computador. Ele diz o seguinte, se você não anotar escrevendo, a sua mente não vai gravar tanto quanto um computador. Você está digitando uma coisa, agora você escrevendo, tendo o fato de a conexão de movimento ligada ao teu cérebro, então a coisa... Aí ele deu um exemplo. Ele foi visitar um amigo, e o amigo estava muito triste, porque já era o terceiro concurso, era o quarto que ele fazia, e não passava. E ele viu o cara se matando de estudar. Aí chegou para ele e disse, amigo, o que está acontecendo? Ele disse, rapaz, não sei. Aí ele falou, como é que você estuda? Ele disse, não, faz anotação, faço. Aí ele disse, faz anotação? Ele disse, faço. Onde é que você faz anotação? Não, no computador. Ele disse, tudo errado. Bota o papelzinho e a caneta, porque o problema está aí. Você anota no computador, fica gravado na memória do computador, não na sua. Isso é fala dele, viu? Não é eu estou falando, não. Eu estou usando o uso da palavra dele. Depois procure no YouTube que tem Pierre
Pierluigi, se não me engano. Você botar Pierre, Porque vai aparecer a lá um monte de... aprendizagem é corporal, não é? Então, assim, você está... sua memória é corporal, é você... A sinestesia, né, do movimento da mão no seu Isso, próprio isso. corpo. Então, isso, para a ordem cerebral também, do nível fisiológico, é importante. É verdade. É nesse sentido. Então, Outra coisa, aproveitando aí, Aldemar, a professora Francimari levantou a mão. certo, pode falar, Francimari. Oi, Eldimar. Minha dúvida, aliás, é uma confirmação, né? Porque o mouse, você falou que tem a luzinha, mostrou a gente, eu consegui visualizar daqui, e aí a minha pergunta é, ele vai ter essa possibilidade de estar distante, né? A criança fazer na própria carteira, então, a carteira da criança seria o mousepad, é isso? Isso, show de bola, gostei da pergunta. Com relação à luz, eu fiquei em dúvida se ele iria... Não, é isso mesmo. Ó, a vantagem dessa canetinha aqui, apesar da tecnologia dela não ser tão eficiente e tão moderna quanto alguns mouses da Logitech que usam uma tecnologia bem mais avançada, ela consegue, mesmo numa superfície... Por exemplo, eu estou usando aqui numa pedra de mármore que é cheia de... toda rajadinha. Então, em tese, era para dar problema, né? Porque ela não é sólida, mas eu já testei em várias superfícies. E se for na carteira, que a carteira geralmente é branca, melhor ainda. Então, eu já testei. Fui no contexto escolar, testei e funciona perfeitamente. Futuramente, eu pretendo montar um curso só voltado para isso, e principalmente para CMEI, que não tem muita tecnologia. Eu queria levar essa tecnologia às escolas, aos CMEI, na verdade. Joia, obrigada. Porque a minha paixão é a educação básica. Aldemar, e eu acho que é um dos grandes atributos, assim, dessa caneta mouse, né? Porque da própria carteira o aluno consegue Sim, circular e o aluno... fazer, é o que diferencia, a gente sabe que a Lusa é uma ferramenta excelente, né? Fantástica, né? Se a gente der o uso correto, enfim, ela é fantástica, mas essa possibilidade também de conseguir com que o aluno, né, participe ali também na carteira, também é muito interessante, que é o grande diferencial dessa caneta mouse, né? Dá é o que dá essa diferença, né? Ele não precisa levantar e ir até a lousa responder, ele da carteira com a caneta mouse já consegue acessar ali a atividade. Verdade. Mais alguém aqui do grupo, das 14 pessoas, eu acho que está presente conosco aqui, tinha conhecimento, ou já ouviu falar, ou já utilizou essa caneta? Pode levantar a mão e me falar aí. Você tem ideia, eu sou da área, mas eu vim descobrir isso há 6 meses atrás. Para mim foi uma surpresa. Como é que eu não sabia disso? Eu fui pesquisar, já existe há mais de 4 anos essa caneta. No Brasil, acho que está há uns 2 anos que ela chegou. Mas no mercado mesmo, internacional, 4 anos. Se ninguém levantou o braço, eu acho que ninguém tinha conhecimento. A maioria está colocando no chat, dizendo que nunca ouviu falar. A Deusa já disse que vai comprar uma caneta mouse. Maristela dizendo que amou, né, a caneta. Enfim. Suzana falou que já conhecia, mas nunca tinha usado. Isso. Suzana, no caso você ouviu falar, viu na internet só a imagem ou viu alguém usando ela? Pode habilitar, Suzana, o alto-falante, o microfone e falar. Não, eu tinha visto usando isso. Usando aonde? No escritório? Numa sala de aula ou no escritório? Não, foi uma palestra que eu fui, motivacional, e o cara estava usando e pedia... na verdade, ele foi passando a caneta entre a gente, né? E praticamente todo mundo foi utilizando, porque ainda tinha essa vantagem, né? Por ela não ter cabo. Que legal, então, que legal. Passando, que dá para a gente ir passando também. Isso, ela já me deu uma visão que eu não tinha. Uma palestra, por exemplo, você vai lá na secretaria, vai treinar alguns professores. Vai lá e marque alguma coisa. Só passando a caneta de mão em mão e o pessoal do mesmo local, sem se levantar, sem tumulto nenhum. E se for mais além, rapaz, eu vou distribuir uma caneta para cada um aí, depois vocês me entregam. Na hora, votação, alguma coisa assim, isso é muito legal. Se a gente for viajar aqui e botar as possibilidades, vai aparecer aí umas 20 aí.
Mas agora o que me encantou foi o contexto escolar, porque é minha área. Então isso aí me deixou empolgadíssimo. Inclusive o meu chefe aqui disse: homem, faça um projeto e patenteie. Eu disse: homem, eu não gosto de patente, não. Eu quero que ela seja usada por todo mundo aí. E quem quiser melhorar a ideia e voltar para mim e dizer: professor, você falou uma coisa, mas eu tenho coisa melhor. Sim, aí, ó, só para vocês terem uma ideia da coisa. Eu comprei essa caneta pensando em usar no quadro. Riscar lá no quadro. Só que eu descobri uma coisa. No teste, isso me deixou triste, porque não funcionou. Por que não funcionou? Porque quando essa luzinha aqui acende... Deixa eu ligar ela aqui para vocês verem. Pronto. Quando essa luz aqui acende, ela vai lá e retorna para o mouse. Só que quando você bota no projetor, o projetor tem uma luz muito forte que bate na tela e traz de volta para a caneta. Então, ela fica meio louquinha, sabe? Você vai para um canto, ela vai para outro. Então, eu acho que nesse avanço dela, para uma luz que não seja vermelha, seja esse mouse que tem uma precisão melhor, aí vai funcionar no local mesmo. Você vai tocar lá onde você quer riscar e vai riscar não tendo uma luz. Você consegue fazer isso sem uma luz refletindo nela, que no caso a lousa não existe, um projetor que vai lá e reflete. Mas quando avançar para o outro LED, sim, eu acho que aí vai dar certo. Por isso que eu não estou difundindo, não estou falando tanto da ideia, mas eu pretendo no próximo ano, humildemente, começar em alguns CMEs como piloto e a gente avançar. E o bom, que eu esqueci até de salientar, isso pode ser utilizado no mouse, no tablet e no celular. Lembra que eu mostrei que tinha 2 adaptadores ali, que era um tipo C e um V8. Pronto, aqueles adaptadores permitem que você conecte ao celular ou ao mouse e consiga utilizar de forma bem legal. Eu testei e funciona melhor no celular e no mouse do que no próprio computador. E isso eu fiquei feliz, porque há uma tendência mundial das coisas saírem do computador e migrar. Você já tem um computador na sua mão, que é o celular. O que falta agora só é ele exibir uma tela na frente e um mouse e um teclado atrás. Pronto, virou um computador. Eu acho que é o futuro. O computador vai ficar uso profissional em escritório e uso doméstico em algumas instituições vai ser o celular mesmo. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação ao que a gente falou? Ou colocar algum elemento novo? Qualquer coisa que vocês queiram comentar, ainda temos tempo ainda. Acho que estamos chegando, temos 10 minutos, não é isso? Aldeísa e Mariana. Isso, temos em torno de 15 minutinhos. Sim, aproveitando esse tempo que nós temos aí, eu vou já me antecipar aqui, eu vou colocar os links lá que eu tinha falado. Eu vou até parar de apresentar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui no chat aqueles links que eu me referenciei no slide lá. Tudo bem? Enquanto isso aí, podem ir comentando alguma coisa e falando. Sim, outra coisa. Com relação à visita nas escolas, eu já estou começando esse ano fazendo um levantamento das escolas que eu já estou indo, com relação ao laboratório, por exemplo. Eu percebi uma coisa, não sei se tem algum gestor aqui matriculado. Isso não é uma crítica, viu, gente? Isso é uma dica. Se eu chego numa escola, eu estou pensando em levar 15 computadores, que na realidade tem algumas escolas que tem 0 computador no laboratório. E eu chego lá, está cheia de livro, é um depósito, está cheio de um monte de tralha, de coisa. Na verdade, virou o depósito da escola. Isso é muito triste, porque como eu sou apaixonado por tecnologia, e quando eu entro que vejo um laboratório redondinho, isso eu não estou botando culpa em ninguém, não estou falando para ter um cuidado de não transformar o laboratório num espaço de depósito, porque além de dificultar a vinda dessa tecnologia para a escola, você vai estar tirando um profissional, que é o regente, para ele vai ficar na escola ocioso, praticamente sem saber o que fazer. Aí o cara já tem um problema de saúde, às vezes, emocional, ele vai ficar mais deprimido ainda. Então, assim, encarecidamente, eu peço, se tiver algum gestor aqui, ou repasse essa informação, procurem organizar, mesmo que não tenha um computador, mas você tem uma lousa e tem um computador, um notebook, por exemplo. Usem essa ferramenta para dar aula. E eu até quero até externar uma coisa que eu acho. Uma aula com uma lousa e um computador, você tem muito mais interatividade entre os alunos do que cada um no computador. Porque, às vezes, fica cada um no seu mundo, o professor está falando uma coisa, ele está jogando paciência, está fazendo coisas que não tem nada a ver com a aula dele lá.
Na hora que você bota na lousa, você foca todo mundo no mesmo ponto, e aí você começa a chamar. Fulano de tal, vem aqui. E cada um vai querer ir. Então, assim, eu acho que você consegue trazer uma interação e um foco melhor na aula. Eu até me disponho, das escolas que só tem essa lousa, esse único recurso, eu não vou lá dar um curso, eu vou lá estar dentro do contexto, ajudando ao professor a ministrar a aula. Eu quero que ele use, de fato, e eu estou lá para tirar as pedras do meio do caminho. Por exemplo, professor, essa atividade é assim, me dê umas dicas de como eu usar a lousa e tal. Então, eu vou dizer para ele, vou estar no contexto, porque se der errado, eu vou tentar ajudá-lo. Tá bom? Professor, Zenilda havia levantado a mãozinha. Zenilda, não é isso? Pode falar, Zenilda. Oi, Zenilda. Zenilda, não sei se... Pronto, ela levantou a mão novamente. Pronto, pode falar, Zenilda. Será que ela levantou sem querer? Eu acho que foi, viu? Pelo que eu vi aí. Pronto, gente, eu vou colocar agora no chat aqui os links do que eu tinha mencionado anteriormente. Pronto, coloquei um. Não estou conseguindo, vamos ver aqui, vou tentar de novo. Agora vai. Coloquei um. Na verdade, sem querer, eu coloquei 2 vezes, é porque demorou tanto aí que esse link aqui é um formulário de presença, é isso? Zenilda, quer falar? Acho que ela está apertando sem querer. Gente, no chat, o professor Aldemar está colocando os links, né? Eu havia colocado também, naquele momento anterior, digitei. E também temos aqui a lista da frequência. Eu coloquei agora, não estou entendendo porque está em 2 vezes, eu coloco uma, está duplicando aqui, mas tudo bem. Esse primeiro é o site onde você baixa esse programa que eu me referenciei, que eu usei aqui, e o de baixo é a lousa interativa, que é o Classroom Screen. Aí vou colocar outro aqui, acho que tem outra do Ariê também eu vou colocar. A sala do workshop, nessa 23ª GENAT, que está acontecendo com a temática currículos em diferentes contextos, estratégias pedagógicas para recomposição de aprendizagens, né? A ideia do recompor e compor a aprendizagem, como a palestrante ontem, né, ressaltou. Depois de 2 anos ocorrendo exclusivamente de maneira virtual, este ano essa jornada aconteceu no presencial, ontem no CEMURI, e hoje totalmente online, né, com os minicursos, os workshops e as palestras também, não é? Queremos agradecer a todas, todos, não é, que estiveram conosco, agradecer ao professor Aldemar, não é? Parabéns, não é? Eu fico muito feliz quando eu vejo um professor apaixonado, uma professora apaixonada pelo que faz, não é? Porque quando a gente tem amor, eu acredito que a gente faz a diferença, não é? Não é simples, não é fácil, tudo é muito trabalhoso na vida de um professor, não é? A gente sabe disso, mas quando a gente põe o amor, né, a gente ameniza as dificuldades e vai buscando os caminhos para aprender, prosseguir, e que bom, quando a gente consegue isso, a gente compartilha, porque o saber é algo tão bom, que quanto mais a gente partilha, mais a gente aprende. Para mim é fascinante, quanto mais a gente tem essa atitude de ser professora, de ser professor, falando sobre o que sabe, mais a gente vai aprendendo, reaprendendo, né? E isso é muito bom, é uma riqueza.
é um tesouro para todos nós, esse nosso ser docente. Então, nós agradecemos muito, eu e a Mariana, agradecemos a todos os presentes. Queremos avisar, só para ressaltar aqui, a entrada na sala estava prevista só até às 9 horas pela comissão organizadora. Então, é uma equipe, então a gente está também dentro dessas regras, tá bom? Se alguém perguntar e questionar. Então, muito obrigada mesmo, né? Mariana, pode parar a gravação. A gravação sempre tem esse porém, a gente fica no início, esquece, no final, esquece de parar. Ei, eu quero agradecer a vocês também, viu? As moderadoras, a toda a equipe que está por trás, porque vocês não imaginam a estrutura que é montada para fazer isso aqui. Eu estou dentro de uma sala que tem mais um monte de gente trabalhando para que o negócio aconteça. Então, parabéns aí ao pessoal da secretaria. Eu sei que foi muitas noites de sono para tentar que a coisa saísse redondinha, mas show de bola. Tamo junto, viu?